E como vimos no vídeo passado, Soo-jang realmente era ex de Tae-sun e os dois acabaram se encontrando e discutindo pelo que aconteceu no passado. À noite, a Sinica foi mais John até a casa do pai do rapaz e chegando lá, eles tiveram uma pequena surpresa com a aparência do pai de John e a reação do chefinho iludido foi bastante engraçada. Após essa pequena surpresa, o casal entra na casa e o velho vai vestir uma roupa melhor. Ao mesmo tempo, Soo conversa com a mãe de seu boy e a sogrinha pareceu gostar bastante dela. Pouco tempo depois, o velho aparece e os quatro vão jantar. E enquanto aproveitavam a refeição, a mãe de John pergunta como havia sido a forma que os dois se conheceram e comenta que estava preocupada já que seu filho não demonstrava muito interesse em se casar. Nessa hora, John fala como havia sido a forma que ele e a garota se conheceram pela primeira vez e as coisas que aconteceram depois desse encontro. Após a refeição, Soo-jang acaba conversando com a sogra e John tem um pequeno diálogo com seu pai sobre a moça, mas o velho não demonstrou estar muito interessado. E com um clima um pouco tenso, os quatro se juntam para tomar um chazinho enquanto batem um papo. Nessa hora, a mãe de John comenta que seu marido era muito confiável e que eles passaram por alguns probleminhas no passado, mas o homem conseguiu se erguer novamente. Ouvindo isso, o velho começa a pensar em seu falecido amigo que o ajudou durante sua época de crise. Mas, infelizmente, acabou indo de Americanas quando sua empresa entrou em crise e foi à falência. Após lembrar essas coisas, o homem olha para Soo-jang enquanto pensava que, assim como a filha de seu amigo, a garota também não tinha um pai e começa a se perguntar se a mulher realmente gostava de seu filho ou estava apenas atrás de seu dinheiro. E com isso em mente, o velho começa a questionar Soo sobre o que ela iria fazer quando os dois se casassem e pergunta se ela estava preparada para largar seu emprego. Mas antes que a Sinica conseguisse responder, John entra na conversa e interrompe o coroa dizendo que a mulher era uma parte fundamental de sua empresa e eu quase me acabo de rir nessa hora com a cara dela sem entender o que estava acontecendo, totalmente perdida no meio da conversa de John com o pai dele. Mais tarde, o chefinho iludido leva sua gata para casa e no caminho a moça pergunta o que ele iria fazer caso seu pai não aceitasse a relação deles. E ouvindo isso, John comenta que a moça não precisava se preocupar com aquilo. Então Soo-jang dá um sorriso enquanto diz que iria se esforçar mais de agora em diante para que seu sogro começasse a gostar dela. Em seguida, seu sorriso dá lugar para uma expressão sombria quando John pergunta quando ele iria conhecer a mãe dela. E sem muito o que fazer, a garota diz que as duas ainda precisavam de um pouco mais de tempo para se prepararem. E percebendo que sua gata não ficou muito confortável com aquilo, o chefinho iludido comenta que a garota não precisava se preocupar com aquilo, já que eles se tornariam uma família ao se casarem. E de volta ao nosso casal maravilha, os dois aproveitavam a companhia um do outro em um café e enquanto conversavam, uma garotinha aparece atrás de Sora e Mon tenta fazer uma gracinha para a pequena rir. E sua expressão deixa nossa waifu sem entender o que estava acontecendo, então ela acaba perguntando o que ele estava tentando fazer. E Tae-sun comenta que havia uma pequena senhorita atrás de Lin que se vira para dar uma espiadinha. Ao mesmo tempo, o ML comenta que a garotinha era como um anjinho. E eu quase me acabo de rir quando a criança agarra o cabelo da protagonista e puxa logo depois do ML falar isso. E como você já deve ter imaginado, isso acabou causando um certo alvoroço no local, já que os pais da pequena ficaram bastante desesperados com o que estava acontecendo. Nessa situação, Sora acaba lembrando de seu passado obscuro e faz uma expressão bastante sombria, o que deixa a garotinha bastante assustada. E com a criança chorando, Tae-sun vai até lá tentar acalmar a senhorita e conversar com os pais dela. E sem muito sucesso, o casal deixa o local e Mon vai até Lin perguntar o motivo dela ter feito aquilo e nossa deusa magnífica fica sem entender o que havia feito de errado. E enquanto Tae-sun questionava ela sobre o que havia ocorrido, Sora fica imaginando que aquele era para ser um encontro feliz e que ela não queria ter arruinado o clima. Mas a situação se torna ainda mais tensa quando Mon pergunta se ela nunca havia feito nada de errado quando era criança. Nessa hora, nossa deusa magnífica acaba
lembrando de seu passado e fica imaginando que não lembrava muita coisa de quando era criança, já que seu mundo ficou de pernas para o ar após o que aconteceu com seu pai. E por causa desse acontecimento, sua mãe não conseguia mais se erguer e a coitada foi obrigada a se virar e preparar sua própria refeição. Mas por não saber nem como ligar o fogão, Lynn se viu obrigada a comer o miojo cru durante um bom tempo. Nessa mesma lembrança, também acabamos descobrindo que foi nessa época que a relação das duas começou a ficar complicada. Nessa mesma ocasião, Sora acabou espiando como sua mãe ligava o fogo e após aprender, tentou se virar sozinha. Mas como ela era apenas uma criança, acabou causando um incêndio na casa. E sua mãe desequilibrada, que era a real culpada por aquilo, ainda tentou bater na coitada enquanto a culpava por tudo. Eu confesso que caiu um cisco no meu olho enquanto li essa parte aqui. E foi nessa época que Lynn aprendeu que erros não eram permitidos, já que teve que pagar um grande preço por sua ignorância. Coitada de nossa Flor. E por causa desse incidente, as duas foram obrigadas a se mudar para outro lugar. Em sua nova residência, a pequena Lynn acabou passando bastante tempo na casa de um parente que morava perto, na esperança que sua situação melhorasse. Mas, infelizmente, as coisas ficaram ainda piores, já que os filhos de seu tio implicavam bastante com a coitada. E sem muito o que fazer, Sora se viu obrigada a tomar conta dela mesma. E eu confesso que eu não sei nem o que comentar depois dessa. E de volta ao presente, Sora fica imaginando que seu boy Magia gostava muito de crianças e chega à conclusão que o rapaz gostaria ainda mais se a criança fosse seu próprio filho. E ainda no mundo da lua, nossa deusa magnífica começa a imaginar vários cenários sobre o futuro e chega até mesmo a cogitar a hipótese de Mon se casar com outra pessoa ou se teria uma chance dele pedir ela em casamento. Mas, antes que ela pudesse chegar a qualquer conclusão, o ML chama por seu nome e volta a perguntar se Sora nunca havia feito nada de errado quando era criança. E enquanto respondia Mon, a garota fica imaginando se ela deveria terminar com o rapaz. Mas, no final, chega à conclusão que o que havia feito foi errado, já que agora ela era uma adulta e estava se sentindo horrível por causa disso. E com isso em mente, nossa gata diz que estava sendo bastante matura e emocional e comenta que gostaria de comer algo gostoso agora. E ao ouvir isso, Mon pergunta se sua futura esposa não gostaria de fazer sua refeição em sua residência. Mas a garota fala que fazia um bom tempo que o casal havia saído assim e ela gostaria de ficar um pouco mais de tempo ali. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Sora comenta que gostaria de comprar uma água e o ML questiona a senhorita sobre isso, já que ele era quem fazia esse trabalho. Mas, ao ver que Lynn ainda insistia em fazer aquilo, Mon resolve perguntar se estava acontecendo alguma coisa e o casal acaba tendo uma pequena conversa sobre isso. E enquanto sua gata murmurava, Mon chega à conclusão que aquilo tudo era por causa do que aconteceu mais cedo no café e resolve perguntar para a garota. Nessa hora, nossa deusa magnífica apenas acena com a cabeça e pergunta se o rapaz poderia dar um pouquinho de tempo para ela ficar sozinha. Nessa parte aqui, eu fiquei imaginando como deve estar uma confusão a cabeça da coitada, já que tudo isso era novo para ela. E por esse motivo, Lynn não sabia o que fazer. Com isso, Tyson faz o que nossa Aifu queria e vai para casa enquanto levava as garrafas de água. Mas isso acabou deixando a protagonista irritada, já que ela havia falado que faria aquilo. Então Mon apenas diz que aquele era seu trabalho e que sua gata deveria voltar para casa após arrumar seus pensamentos. E com a saída do ML, Sora vai até uma ponte onde fica refletindo sobre sua vida e acabamos percebendo que a garota estava imaginando que talvez o ML estivesse chateado com ela por causa de seu comportamento. E enquanto chorava, chega à conclusão que não queria explicar o motivo de estar assim, já que se mesmo que ela fizesse isso, Mon não iria conseguir entender. Nessa mesma situação, a protagonista começa a se perguntar se ela sempre foi mente fechada assim e chega à conclusão que antes de conhecer o ML, ela não tinha nem com o que mesmo se chatear. Ao mesmo tempo em casa, Taesun estava pensando em seu passado e em todas as vezes que acabou se envolvendo com a garota e chega à conclusão que todas suas ex-namoradas sempre deixaram claro o que elas sentiam por ele. Mas esse não era o caso de nossa deusa magnífica, pois ele nunca sabe o que a moça está pensando ou sentindo, já que Sora só demonstra seus sentimentos às vezes. E por não conhecer muita coisa sobre Lynn, sempre tentava tomar
cuidado para não magoar a senhorita. No final, Mon chega à conclusão que ele deveria ter percebido antes que sua gata não estava bem, então pouco tempo depois, a protagonista volta para sua casa de cabeça baixa e vai para seu quarto. Mas antes que a garota fechasse a porta, Tae-sun pergunta se havia feito algo de errado e Sora responde que apenas estava chateada com ela mesma. Mas como você já deve ter imaginado, isso não conseguiu convencer nosso major, que manda a senhorita esperar, já que se ela entrasse assim em seu quarto, a moça iria se distanciar dele novamente, assim como da última vez, e fala que o melhor seria Lin dizer o motivo de estar chateada para que a mesma coisa não viesse a ocorrer novamente. E ao ouvir isso, nossa waifu questiona o ML sobre o motivo do rapaz sempre querer que ela contasse essas coisas para ele. E Mon fala que essa era a única forma dele saber com o que deveria tomar cuidado. E enquanto Sora murmurava, Tae-sun volta a falar e pergunta se sua futura esposa queria que ele ficasse feliz fazendo piadas sabendo que ela não estava bem. E após comentar mais algumas coisas, diz que apenas queria se dar bem com sua gata. Ouvindo isso, Sora começa a falar sobre seu passado e revela que ela não tem um pai e que sua mãe sempre estava ocupada saindo e namorando com outros caras para cuidar dela quando a garota era apenas uma criança, e que sempre que ela chorava, isso lhe causava vários problemas, já que sua mãe desequilibrada, e que esse era o motivo dela não gostar de ver crianças fazendo aquele tipo de coisa ou chorando. E enquanto nossa deusa magnífica chorava, ela disse que não gostava de se sentir assim sobre uma criança, já que ela era uma adulta, e que não queria que Mon visse esse seu lado. Nessa hora, o ML simplesmente abraça a garota sem dizer nada, e como você já deve ter imaginado, Lin fica totalmente sem reação e diz que também não gostava daquele tipo de coisa. E eu quase morri de rir nessa hora. E para o desespero da protagonista, o rapaz continua agarrado nela, e a moça comenta que sabia que essas não eram coisas com as quais deveria ficar chateada. Mas Mon fazia com que ela se sentisse compreendida e isso a deixava confusa. Pouco tempo depois, o ML pega 2 colheres e coloca sobre os olhos de nossa waifu em uma tentativa de melhorar o humor da moça. E enquanto ela ficava encabulada com aquilo, Tae-sun acaba dando umas boas risadas enquanto falava que apenas estava fazendo isso porque a garota era muito fofa. E ao ouvir isso, Sora, que já estava começando a ficar irritada, comenta que sua fofura havia congelado por causa disso. No final, o casal acaba conversando e o ML deixa escapar e estava feliz por descobrir uma fraqueza de sua futura esposa. Mas a protagonista não pareceu ficar muito feliz com isso não. E aproveitando a situação, Mon se aproxima do pescoço da garota e comenta em seu ouvido que ele poderia usar aquilo para achar uma abertura. E eu quase morri de rir com a reação da protagonista, que não estava esperando por aquele tipo de aproximação repentina. No final, a estratégia de Tae-sun dá certo e ele consegue mudar o humor de sua gata, que fica pensando que talvez ela possa ser ela mesma quando estiver com seu boy. E com a situação de volta ao normal, Lin comenta que o rapaz daria um ótimo pai, já que ele gostava de crianças. E ao ouvir isso, o ML responde não saber muito sobre aquilo, mas com certeza ele daria um ótimo tio. E a garota acaba ficando aliviada, já que ela pensava que Mon talvez quisesse um filho a qualquer momento. Agora, de onde ela tirou essa ideia, eu também não sei. Mas quando eu achei que tudo tinha acabado, a Ratazana acaba ligando para Tae-sun e arruinando totalmente meu dia. Ô mulherzinha chata. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos, na minha opinião, eles foram bastante interessantes, embora tenham ocorrido vários probleminhas, onde alguns foram engraçados e outros bastante tensos. Então comenta aí qual é a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.